Meu marido me trocou pela amante e ainda engravidou ela. O que ele não sabia é que na celebração do divórcio eu faria uma confissão que destruiria todo o romance dos dois. Mas deixa eu contar como eu descobri. Eu ainda sinto o gelo nas minhas veias daquele dia. Uma calma assustadora, sabe? Aquela sensação quando você está tão furiosa que de repente tudo fica silencioso. Era assim que eu me sentia quando pisei no Antonelli's, o restaurante favorito do meu ex-marido, Noah. Era o mesmo lugar onde ele e a outra mulher tiveram seu primeiro encontro enquanto ainda éramos casados. E, ironicamente, era ali que eles estavam celebrando o fim do nosso divórcio e o novo começo deles, com um bebê a caminho. Só de pensar, minhas mãos ainda tremem um pouco. Vou contar como tudo aconteceu, mas antes me diz nos comentários, de onde você está assistindo? Me chamo Clara. Há 3 anos, eu era casada com Noah, diretor regional de vendas de uma empresa farmacêutica. 7 anos de casamento. Não era perfeito, claro, mas tínhamos nossa rotina, nossas piadas internas, nossos planos, ou pelo menos eu achava que sim. Os primeiros sinais começaram de forma sutil. Noah passou a trabalhar até tarde, uma vez por semana, sempre às quintas-feiras. Chegava em casa com cheiro de academia, o que não era estranho. Ele dizia que era para aliviar o estresse das reuniões, mas tinha um perfume novo. Quem usa perfume para ir à academia às 8 da noite? Eu ficava ali, na porta da sala, observando-o tirar a jaqueta com movimentos diferentes, mais cuidadosos, quase ritualizados. Havia uma energia estranha nele, uma espécie de satisfação contida que eu não conseguia decifrar. Quando perguntava sobre o dia, suas respostas vinham rápidas demais, ensaiadas, como se ele tivesse decorado um roteiro. Meu estômago se contraía com uma sensação desconfortável, mas eu forçava um sorriso e oferecia jantar. Ele dizia que os negócios estavam decolando, lançamento de produto, e eu, ingênua, acreditei. É o que mais me dói. Eu queria tanto que fosse verdade, que nossa vida estivesse finalmente se encaixando no lugar certo. Chegava a me sentir culpada pelas suspeitas que brotavam em minha mente, como se eu fosse uma esposa paranoica e possessiva. Foi Isabel do meu clube do livro quem os viu primeiro. Ela me ligou naquela quinta-feira. Sua voz estava engasgada quando pediu para vir até minha casa. Preciso te contar uma coisa, Clara, pessoalmente. Quando ela finalmente chegou, ela estava pálida e eu com o coração quase saindo pela boca, sem saber o que estava acontecendo. Ela não queria ser a mensageira, mas os pegou de surpresa em um bar de vinhos no centro da cidade, um lugar que Noah e eu frequentávamos no início do namoro. A ironia me cortou como uma lâmina. A mão da mulher estava na coxa dele, os dedos dele brincando com o cabelo dela, sussurrando algo que a fez rir de um jeito que me fez reconhecer imediatamente. Era o mesmo riso que ele costumava arrancar de mim. A cena clássica de traição, mas que parecia surreal quando acontecia com você. Isabel descreveu cada detalhe com uma precisão dolorosa. Como ele inclinou a cabeça para beijar o pescoço dela, como ela fechou os olhos e sorriu, como eles pareciam estar em uma bolha íntima, alheios ao mundo ao redor. Sinto muito, Clara. Ela sussurrou, segurando minha mão na cozinha, enquanto minha vida inteira desmoronava. Suas palavras chegaram até mim como se viessem de muito longe, abafadas pela sensação de estar afundando em água fria. Eu apenas assenti, como um daqueles bonequinhos de painel, enquanto por dentro algo se despedaçava com um barulho ensurdecedor. Minhas pernas ficaram bambas. Precisei me apoiar no balcão da cozinha, e mesmo assim senti como se o chão estivesse cedendo sob meus pés. Isabel continuou falando, mas eu não conseguia processar as palavras. Minha mente ficou em branco, como se meu cérebro tivesse simplesmente se desligado para me proteger do impacto. Quando confrontei Noah, ele negou com uma convicção que quase me fez duvidar do que Isabel havia visto. Seus olhos se arregalaram com indignação genuína, ou pelo menos parecia genuína. Clara, você está louca. Como pode acreditar em fofoca? Ele se aproximou de mim,
Tentou me tocar, mas eu me afastei instintivamente. Minha pele queimava onde ele havia tocado, como se seu toque tivesse se tornado tóxico. Foi então que percebi. Meu corpo já sabia a verdade antes da minha mente aceitar. Depois, quando mencionei Isabel e os detalhes específicos que ela havia visto, vi o exato momento em que as defesas dele desmoronaram. Seus ombros caíram, o rosto se contorceu e ele passou a mão pelo cabelo. Aquele gesto que eu conhecia tão bem quando ele estava nervoso. Ele minimizou. Não é nada sério, Clara, só coisa de trabalho. Estávamos tão distantes ultimamente. Distantes? A palavra ecoou em minha cabeça como um tapa. Eu estava trabalhando 60 horas por semana para me tornar sócia no meu escritório de advocacia, sacrificando noites de sono, finais de semana, momentos de lazer, tudo para construir nosso futuro. E ele sabia que era temporário. Ele disse que me apoiava, que estava orgulhoso de mim, que valeria a pena. Senti uma raiva tão intensa que minhas mãos começaram a tremer. Distantes? Eu repeti, minha voz saindo mais alta do que pretendia. Eu estava construindo nossa vida, Noah, nosso futuro. Depois de horas de meias-verdades e desculpas patéticas, ele finalmente admitiu, com a voz baixa e envergonhada. O nome dela é Maya. Ela é a nova diretora de marketing, Maya Brooks. O nome caiu como uma pedra no meu estômago. 15 anos mais jovem, ex-jogadora de vôlei universitária, com aquele corpo esculpido e aquele sorriso que iluminava qualquer ambiente. Eu a tinha conhecido em um piquenique da empresa apenas 2 meses antes. Eu me lembrava perfeitamente dela. Cabelos loiros ondulados, pele bronzeada. Ela foi tão amigável. Se aproximou de mim com aquele sorriso caloroso, perguntando sobre minha carreira, elogiando meus brincos vintage, fazendo perguntas sobre como eu conseguia equilibrar trabalho e casamento. Na época, pensei que ela era genuinamente interessada em fazer amizade. Agora percebia que ela estava calculando, estudando-me, procurando brechas, enquanto eu, ingênua, respondia a cada pergunta com sinceridade. Ela estava mapeando minha vida, meus pontos fracos, meus horários de trabalho. Que ironia amarga! Simplesmente aconteceu, Clara. Eu não planejei. Suas palavras saíram atropeladas, desesperadas. Casos não simplesmente acontecem. Eu queria gritar. São uma série de escolhas, centenas de pequenos momentos em que você poderia ter voltado atrás, mas não volta. Cada mensagem de texto, cada encontro casual, cada mentira contada em casa, tudo foi uma escolha deliberada. Minha voz saiu cortante quando respondi. Não planejou? Toda quinta-feira durante 2 meses, Noah. 2 meses de mentiras, de chegar tarde. Isso não é planejamento? Passei a noite no quarto de hóspedes, deitada sobre o cobertor, ainda vestindo a roupa do trabalho. Não conseguia nem pensar em me trocar ou escovar os dentes. Fiquei revendo nossos votos, que estavam emoldurados na parede ao lado da cama. Eu podia ouvir a sinceridade que ele transmitia naquele dia. Suas palavras ecoavam em minha mente. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu pensava em como ele havia olhado nos meus olhos naquele momento, como sua voz havia tremido de emoção. Havia sido tudo mentira? Ou algo havia mudado ao longo dos anos? Pensei que aquele era o fundo do poço. Eu estava errada. 6 semanas depois, enquanto eu pensava em terapia de casal ou em um advogado, oscilando entre a esperança desesperada de salvar nosso casamento e a necessidade prática de proteger meus interesses, Noah chegou em casa mais cedo que o normal. Pânico e excitação misturados no rosto, uma combinação estranha que me fez gelar por dentro. Suas mãos tremiam levemente e ele passava os dedos pelo cabelo repetidamente, aquele tique nervoso que eu conhecia há anos. Precisamos conversar, ele disse, e sua voz tinha uma urgência que me fez largar a colher de pau no chão. Ela caiu com um barulho seco que ecoou pela cozinha silenciosa. Minha boca ficou seca. O que foi?
Perguntei, mas uma parte sombria de mim já sabia. Havia algo na postura dele, na maneira como evitava meu olhar, que gritava desastre iminente. Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em águas profundas. A Maia está grávida. 2 palavras que caíram como bombas, destruindo o que restava de nós, o que restava de mim. O mundo pareceu parar por um momento. Eu podia ouvir meu próprio coração batendo nos ouvidos, um som ensurdecedor que abafava tudo mais. É meu, ele acrescentou, desnecessário, como se eu não tivesse entendido a primeira vez, como se houvesse alguma dúvida sobre a paternidade. Algo estranho aconteceu então. Não chorei, não gritei. Apenas um vazio estranho se instalou no meu peito, como se alguém tivesse sugado toda a emoção do meu corpo com um aspirador. De quantas semanas? Minha voz nem parecia a minha. Saiu mecanicamente, como se fosse outra pessoa falando através de mim. Uma estranha muito mais calma e controlada do que eu jamais poderia ser naquele momento. Ele desviou o olhar, focando em algum ponto atrás da minha cabeça. Quase 3 meses. A linha do tempo me atingiu como um soco no estômago. Isso não era um deslize recente, uma noite de fraqueza que poderíamos superar. Vinha acontecendo há meses, uma traição constante e calculada. Enquanto eu construía nosso futuro, sacrificando minha saúde e meu bem-estar, eles construíam um futuro sem mim, criando uma nova vida que simbolizava tudo o que eu nunca poderia ser para ele. Minha respiração ficou superficial. 3 meses, repeti, mais para mim mesma do que para ele. Você tem me mentido por 3 meses. Suas mãos se agitaram, tentando encontrar algum gesto que pudesse minimizar o impacto. Clara, eu... Não. A palavra saiu com mais força do que eu esperava. Algo dentro de mim estava despertando do torpor inicial. 3 meses. Enquanto eu estava aqui, cozinhando para você, lavando suas roupas, dormindo ao seu lado, vocês estavam fazendo um bebê. Ele se mudou naquele fim de semana e eu observei de longe como uma estranha na minha própria vida enquanto ele empacotava suas coisas em caixas de papelão. Suas mãos trabalhavam com eficiência mecânica, dobrando camisas que eu havia passado, guardando livros que havíamos lido juntos, separando uma vida compartilhada em meu e seu. Preciso fazer a coisa certa por Maia e o bebê, ele disse, evitando meu olhar enquanto enrolava seus cintos. Como se abandonar a esposa fosse a coisa certa a fazer. Como se eu fosse apenas um obstáculo no caminho da sua nova felicidade. O divórcio foi rápido, mas brutal. Noah queria agilidade, sem surpresas, com um bebê a caminho. Vi o homem que um dia me abraçou no funeral do meu pai se transformar em alguém que discutia com o advogado sobre quem ficaria com a porcelana do casamento. Ele nem a queria, só não queria parecer o vilão. Mas ser advogada te ensina a se preparar e a notar coisas que outros perdem. O primeiro alerta veio em uma reunião de acordo. Maia apareceu, exibindo a barriga em um vestido justo. Mas não foi a barriga que me chamou a atenção. Foi como ela checava o celular, saindo para atender chamadas. Algo estava estranho. Ela só está nervosa com o bebê? Noah tentou explicar, mas nem ele parecia convencido. O segundo sinal veio quando a ouvi conversando com alguém no corredor do lado de fora do escritório do mediador. Eu não queria bisbilhotar, mas a voz dela ecoava. Não se preocupe com ele, ela dizia. Ele não tem ideia. Apenas aguente firme por mais alguns meses. Na época, achei que ela falava do estresse do divórcio. Mais tarde, entendi que era algo completamente diferente. O terceiro sinal foi o mais perturbador. Em uma audiência, notei Maia evitando ativamente Samuel, o melhor amigo de Noah desde a faculdade. Samuel havia aparecido para apoiar Noah, o que era normal. Incomum era como Maia se virava fisicamente quando ele se aproximava, como ela de repente precisava ir ao banheiro quando ele se juntava ao nosso grupo pré-audiência. Eu sempre gostei de Samuel. Ele era aquele amigo leal, padrinho do nosso casamento.
Então, o desconforto de Maia perto dele me pareceu profundamente estranho. Samuel também estava diferente. Contido, quase incapaz de olhar Noah nos olhos. Registrei essas observações, ainda sem entender o significado. 3 dias depois daquela audiência, minha campainha tocou às 21h30. Não esperava ninguém. Meu círculo social havia diminuído drasticamente. Olhei pelo olho mágico e vi Samuel, os ombros curvados, as mãos nos bolsos. Ele parecia péssimo, sem barba, cabelo bagunçado, olheiras. Samuel? Abri a porta, genuinamente confusa. Éramos amigos, mas ele nunca me visitara sozinho. Está tudo bem? Perguntei. Ele levantou o olhar. Os olhos estavam vermelhos. Não, ele disse. Nada está bem. Posso entrar? Preciso falar com você. Dei um passo para o lado, levando-o para a cozinha, onde eu organizava contas. A casa parecia grande demais, vazia, mas eu me recusava a me mudar. Quer beber alguma coisa? Ofereci. Café? Vinho? Algo mais forte? O que você estiver tomando, ele murmurou, afundando na cadeira da ilha. Servi um copo do Cabernet que eu havia aberto. Ele bebeu metade imediatamente. Tenho tentado fazer a coisa certa, ele começou, olhando para o copo. Mas não consigo dormir, não consigo comer, não consigo me olhar no espelho. Esperei. É sobre a Maia, ele continuou. E o bebê. Meu estômago apertou. O que têm eles? Samuel cobriu o rosto com as mãos. Quando levantou, havia lágrimas nos olhos. O bebê pode ser meu, Clara. As palavras pairaram no ar. Agarrei o balcão. O que você está dizendo, Samuel? Ele engasgou. Maia e eu, nós estávamos juntos antes dela e do Noah. Pelo menos eu pensei que fosse antes. Agora não tenho tanta certeza sobre a linha do tempo. Você e Maia? Não contive o choque. Samuel sempre pareceu tão firme, tão leal. Começou na festa de Natal da empresa ano passado. Noah saiu mais cedo para aquele voo para Chicago, lembra? Assenti. Maia e eu acabamos conversando no bar. Uma coisa levou à outra. Não tenho orgulho. Era para ser uma vez só, mas não foi. Imagina! Samuel balançou a cabeça miseravelmente. Continuamos nos encontrando por uns 2 meses. Aí, do nada, ela me ignorou, sem explicação. A próxima coisa que sei é que Noah está me dizendo que eles estão juntos. Eu estava atordoada. Então você não disse nada, completei. Achei que tinha acabado entre nós. Ele se defendeu. Imaginei que ela o tinha escolhido. Doeu, mas Noah é meu melhor amigo. Eu queria que ele fosse feliz. Até você descobrir que ela estava grávida, eu concluí. Ele assentiu, terminando o vinho. O momento poderia ser qualquer um de nós. E ultimamente ela tem me mandado mensagens de novo, ligando tarde da noite, dizendo que cometeu um erro ao escolher Noah, que deveríamos conversar sobre opções. Ele pegou o telefone, rolou as mensagens e me entregou. Li as mensagens de Maia, meu choque aumentando. Esta deveria ter sido nossa notícia, não minha e dele. Precisamos conversar sobre o que acontece depois que o bebê nascer. Cometi um erro. Noah não precisa saber de tudo. Poderíamos resolver algo. A mais recente de ontem. O bebê começando a chutar. Você não quer sentir? Devolvi o telefone, enjoada. Você contou a Noah? Como posso? Ele parecia angustiado. Isso o destruiria. Ele está tão animado para ser pai, lendo livros de bebê, pintando o berçário. Comprou uma minivan, pelo amor de Deus. Mas, se o bebê não é dele... É por isso que estou aqui, ele me interrompeu. Não sei o que fazer, mas não consigo viver com isso. E achei que você merecia saber, depois de tudo que Noah te fez passar. Sentei-me, tentando processar. Você tem alguma prova além dessas mensagens? Ele hesitou. Depois assentiu. Tenho fotos de quando estávamos juntos e um recibo de hotel. Ficamos no Westin, Centro, um fim de semana que Noah estava na conferência em Phoenix. As datas são exatamente quando o bebê teria sido concebido, segundo o que Noah me contou.
Minha mente acelerava, montando obra-cabeça. E tem mais, não tem? Eu disse lentamente. Samuel pareceu surpreso. O que você quer dizer? Você não estaria aqui só por recibos e mensagens. Mais alguma coisa aconteceu? Ele me encarou, então pegou o telefone. Ela me enviou isso há 2 dias. Ele abriu um vídeo. O rosto de Maia preencheu a tela, íntimo, secreto. Ei, você! Ela sussurrou. Sinto falta de te ver. Precisamos resolver isso antes que as coisas fiquem muito complicadas. O médico diz que é um menino. A propósito, ele se parece com você no ultrassom, juro. Ele tem seu nariz. Ela riu suavemente. Noah não suspeita de nada. Ele está tão envolvido na fantasia de papai que nem questionou por que não o deixo mais ir às consultas. Precisamos conversar, S. A sério. Me ligue. Uma raiva fria cresceu em mim enquanto o vídeo terminava. Não só por mim, mas por Noah. O que quer que ele tivesse me feito não merecia esse nível de manipulação. Eu queria nunca tê-la conhecido, Samuel sussurrou. Ela está destruindo tudo. Olhei para ele pensativa. Ela sabe que você tem tudo isso? As mensagens, o vídeo, os recibos? Não, ele disse. Eu só tenho colecionado, tentando descobrir o que fazer. Um plano começou a se formar. Não para a vingança total, para a verdade, para a clareza, para consequências. Ouvi que eles estão tendo um jantar de comemoração, eu disse cuidadosamente, no Antonellis, assim que o divórcio for finalizado, para celebrar o novo começo. Samuel se encolheu. Sim, sexta à noite. Noah me convidou, mas eu disse que não conseguiria ir. Estendi a mão e peguei a dele. E se nós 2 fôssemos? E se levássemos tudo isso conosco? Ele se afastou, olhos arregalados. Você quer confrontá-los publicamente? Quero que a verdade venha à tona, corrigi, de uma forma que não possa ser negada, minimizada ou explicada depois. Você não acha que Noah merece isso? Samuel ficou em silêncio. Finalmente assentiu. Sim, ele merece. Mas isso vai destruir nossa amizade. Sua amizade foi destruída no momento em que Maia se interpôs entre vocês. Eu disse suavemente. Isso é apenas o reconhecimento dos destroços. Os dias seguintes foram um borrão de preparação. Samuel me enviou tudo. Dezenas de mensagens, e-mails, fotos, vídeos, tudo apontando para uma conclusão inegável. Maia havia se envolvido com os 2 homens simultaneamente, e o bebê era quase certamente de Samuel. Mas a evidência mais condenatória veio de uma fonte inesperada, a própria irmã de Maia, que se chama Manuela. Eu só a conheci algumas vezes em eventos da empresa, mas ela sempre pareceu diferente de Maia, mais centrada. Quando a procurei, explicando o que havíamos descoberto, ela não se surpreendeu. A Maia já fez isso antes, Manuela me disse enquanto tomávamos café. Na faculdade com o professor, depois com o chefe. Ela mira homens com potencial, homens que podem lhe dar o estilo de vida que ela acha que merece. E o bebê? Perguntei. Ela tem me dito que é do Samuel, Manuela confirmou. Mas ela disse que Noah tem melhores perspectivas de longo prazo, mas está mantendo Samuel na mira como seguro. Ela me deu suas próprias provas, capturas de tela onde Maia explicitava seu plano. Havia até uma foto do ultrassom com a legenda: Bebê parece com Samuel. Graças a Deus, o nariz de Noah seria uma tragédia. Na noite anterior ao jantar, Samuel me ligou, prestes a desistir. Talvez devêssemos apenas conversar com Noah em particular, ele sugeriu. Este confronto público parece cruel. Entendi a hesitação. Realmente parece duro, reconheci. Mas pense na perspectiva de Noah. Se contarmos a ele em particular, Maia terá tempo para inventar uma contranarrativa, para manipulá-lo. Você já viu como ela opera. Sim, ele admitiu. E honestamente, Samuel, parte de mim quer testemunhas. Não por vingança, mas por responsabilidade. Passei meses sendo alvo de sussurros e pena enquanto Noah desfilava com a namorada grávida.
Algumas verdades merecem ser reconhecidas publicamente. Depois de um longo silêncio, Samuel suspirou. Você está certa. Encontro você lá amanhã à noite. Mal dormi. Justiça ou vingança? Havia alguma diferença? Pela manhã, uma calma estranha. A verdade merecia ser ouvida. Escolhi minha roupa com cuidado. Um simples vestido azul marinho que eu usava para argumentar casos importantes no tribunal. Meu vestido de poder, profissional, confiante. Cheguei ao Antonellis 10 minutos antes. Samuel esperava lá fora, parecendo que ia passar mal. Não sei se consigo, ele admitiu. Apertei o braço dele. Você consegue, nós conseguimos. É a coisa certa, mesmo que seja a mais difícil. A recepcionista me reconheceu. Senhora Reis, ela disse, corrigindo-se. Digo senhorita Stone. De volta ao meu nome de solteira. Você está encontrando alguém? A festa Reis, eu disse calmamente. Seus olhos arregalaram. Oh, não tenho certeza se... Está tudo bem, eu a tranquilizei. Nós esperávamos. Uma mentira necessária. Ela nos levou para a sala de jantar privada nos fundos. Eu podia ouvir risadas e conversas. Quando entramos, as conversas não pararam de imediato. Levou um momento, como uma onda recuando, o silêncio se espalhando até que toda a sala se acalmasse. Noah nos viu e congelou, a taça de champanhe a meio caminho dos lábios. Maya, ao lado dele, agarrando seu braço possessivamente, empalideceu. Clara! Noah conseguiu, a voz tensa. Seus olhos se moveram para Samuel. Samuel, pensei que você não poderia vir. Mudança de planos, Samuel disse, a voz surpreendentemente firme. Sorri, sem raiva, sem tristeza. Apenas um pequeno sorriso composto. Achamos que deveríamos entregar nosso presente de casamento pessoalmente. Confusão cruzou o rosto de Noah. Vários convidados se mexeram. O divórcio foi finalizado ontem, Noah disse, cuidadosamente. Não há necessidade de... Oh, eu sei, eu o interrompi, entrando mais na sala. É por isso que o momento pareceu perfeito. Vocês estão celebrando novos começos, certo? Bem, achei que vocês mereciam começar com a verdade. A mão de Maya apertou o braço de Noah. Acho que você deveria ir embora, ela disse, a voz frágil. Eu podia ver o leve inchaço da barriga dela sob o vestido vermelho. 5 meses. Uma criança que Noah acreditava ser dele. Nós iremos em breve, prometi, abrindo a pasta. Mas primeiro, acho que Noah merece saber exatamente o que ele está celebrando. Noah olhou entre Samuel e eu, o cansaço rastejando em sua expressão. O que está acontecendo? Samuel deu um passo à frente. Preciso te dizer uma coisa, cara. Algo que eu deveria ter te contado meses atrás. Samuel, não! Maya sibilou, mas ele continuou. Maya e eu estávamos juntos antes de vocês começarem a namorar, Samuel disse, a voz baixa, mas clara. Pelo menos foi o que pensei. Agora não tenho tanta certeza sobre a linha do tempo. O rosto de Noah endureceu. Do que você está falando? Nós nos víamos há meses, Samuel continuou. Começou na festa de Natal, quando você saiu mais cedo para aquela viagem a Chicago. Os olhos de Noah se desviaram para Maya, que balançava a cabeça freneticamente. Ele está mentindo, ela insistiu. Nós mal nos conhecíamos então. Quem dera eu estivesse mentindo, Samuel disse tristemente. Ele pegou o telefone. Mas tenho provas, textos, fotos, recibos de hotéis, incluindo o fim de semana em que você estava em Phoenix, o fim de semana em que, de acordo com a data prevista, o bebê foi concebido. A sala explodiu em sussurros. Vários convidados desviaram o olhar, envergonhados. Mostre-me, Noah exigiu, a voz monótona. Samuel entregou-lhe o telefone. Observei Noah rolar, sua expressão mudando de descrença para choque, para devastação. Isso não prova nada sobre o bebê, Maya tentou, o desespero rastejando em sua voz. E daí se Samuel e eu tivemos algo? Acabou antes de você e eu ficarmos sérios. Então explique isso, eu disse baixinho, tirando a foto do ultrassom da minha pasta.
aquela que Maia havia enviado para sua irmã com a legenda condenatória. Noa pegou-a, as mãos trêmulas, leu a legenda 1, 2 vezes, olhou para Maia com uma dor tão crua nos olhos que quase me arrependi. Isso é verdade? Ele perguntou, a voz mal audível. Este bebê é do Samuel? O silêncio foi ensurdecedor. Alguém no fundo murmurou uma desculpa e saiu, depois outro. Logo um fluxo constante de convidados se dirigia para a saída. Maia, para seu crédito, não desmoronou de imediato. Ela tentou negar. Amor, eles estão inventando isso. Ela insistiu, estendendo a mão para a de Noa. Ele se afastou como se o toque dela o queimasse. Eles estão amargurados, tentando arruinar nossa felicidade. Mas sua performance perdeu poder à medida que Samuel, calmamente, continuava a fornecer evidências. O vídeo sobre o bebê ter o nariz dele, as mensagens sobre suas opções, os recibos de hotel que correspondiam à linha do tempo da concepção. Pergunte a ela por que ela não o deixa ir às consultas médicas mais. Samuel sugeriu suavemente. O rosto de Noa, já pálido, ficou cinzento. Isso é verdade? Ele perguntou a Maia. A estratégia dela mudou. Você não entende a pressão que eu tenho sofrido. Ela chorou. Eu estava confusa, não sabia o que fazer. Você sabia exatamente o que estava fazendo, corrigi, colocando a declaração de Manuela na mesa. Sua própria irmã confirmou seu plano, como você estava mantendo Samuel como seguro enquanto garantia a estabilidade financeira de Noa. Você falou com a Manuela? Maia ofegou, o choque genuíno substituindo as lágrimas calculadas. Ela nunca faria isso. Ela fez, eu confirmei. Ela disse, e cito, isso foi longe demais. Noa desabou na cadeira, pressionando as palmas das mãos contra os olhos. Quando levantou o olhar, havia lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Soluços feios, quebrados, sacudiam seus ombros. Eu deixei minha esposa por você, ele engasgou, olhando para Maia. Joguei meu casamento fora por isso, por uma mentira. A expressão de Maia endureceu. A máscara caiu, revelando a mulher calculista. Ah, por favor, você estava procurando uma saída do seu casamento chato muito antes de eu aparecer. Eu apenas te dei uma desculpa. As palavras dela me atingiram como um golpe físico, mas mantive a compostura. Não se tratava mais de mim. Tratava-se da verdade tendo seu momento. Onde você ia me contar? Noa exigiu, olhando entre Maia e Samuel. Depois que o bebê nascesse, você ia me contar alguma vez? Samuel parecia genuinamente arrependido. Eu tenho lutado com isso há semanas, cara. Não sabia o que fazer. Você estava tão animado para ser pai? Então você ia me deixar criar seu filho? A voz de Noa aumentou, a raiva rompendo sua dor. Me deixar acreditar nessa mentira para sempre? Eu não sabia ao certo, Samuel se defendeu. Não até recentemente. Recentemente? Noa ecoou. Quão recentemente? Samuel olhou para mim, depois de volta para Noa. O ultrassom, quando ela me enviou aquela foto dizendo que o bebê se parecia comigo. Foi quando eu soube que não podia mais ficar em silêncio. Maia zombou, pegando a bolsa. Isso é ridículo! Não preciso ouvir isso! Ela se virou para Noa. Você vem ou o quê? Os convidados restantes observavam em silêncio desconfortável. Noa a encarou, como se a visse pela primeira vez. Não, ele disse finalmente. Eu não vou, nem agora, nem nunca mais. A confiança de Maia vacilou. Claramente não era assim que ela esperava o confronto. Ótimo, ela retrucou. Sua perda. Existem muitos outros homens que ficariam encantados em estar comigo. Como Samuel? Noa perguntou amargamente. Samuel estremeceu. Talvez, ela retrucou. Pelo menos ele sabe se divertir. Você já estava se tornando um marido chato e previsível, assim como você era com ela. Ela gesticulou com a cabeça em minha direção com aquele último golpe e saiu furiosa, deixando um silêncio atordoado. Eu deveria ter me sentido vitoriosa.
Este era o momento que eu havia planejado. Maya exposta, Noah confrontado. Mas ao vê-lo ali, quebrado e humilhado, senti apenas uma profunda tristeza pelo que todos nós havíamos perdido. Eu deveria ir, eu disse baixinho, pegando os documentos. Noah segurou meu pulso. Espere, ele disse, a voz rouca. Por favor. Os convidados restantes saíram discretamente, até que apenas Noah, Samuel e eu permanecemos. Há quanto tempo você sabe? Noah perguntou. Cerca de uma semana, admiti. Samuel veio até mim. Decidimos que você merecia a verdade. Noah assentiu. Virou-se para Samuel. Você dormiu com ela sabendo que eu estava interessado? Noah disse. Samuel balançou a cabeça. Começou antes de eu saber que você estava saindo com ela, juro. Então, quando você me contou, eu me afastei imediatamente. Mas você não me contou. Como eu poderia? Samuel perguntou. Você já estava apaixonado. Parecia feliz. Mais feliz do que em muito tempo. A risada de Noah foi áspera, amarga. Sim, porque eu pensei que ela estava carregando meu filho. Pensei que estava começando um novo e incrível capítulo. Ele passou as mãos pelo cabelo. Deus, eu sou um idiota. Você não é um idiota, eu disse suavemente. Você foi enganado. Todos nós fomos. Eu joguei fora tudo de bom na minha vida por uma mentira. Noah sussurrou, estendendo a mão para a minha. Sinto muito, Clara. Inacreditavelmente muito. Deixei-o segurar minha mão por um momento, sentindo o calor familiar. Antes, significava segurança. Agora, era uma fotografia. Eu estava errado, ele continuou, os olhos implorando. Tão terrivelmente errado. Mas talvez isso seja um sinal, uma chance de recomeçar, de tentar de novo. E lá estava, o momento que eu antecipei e temi. A parte de mim que sonhava com isso deveria estar se alegrando, mas tudo o que senti foi uma certeza tranquila de que aquele capítulo estava encerrado. Samuel limpou a garganta. Devo dar privacidade a vocês dois, ele murmurou. Não, Noah o deteve. Ainda não terminamos, Samuel. Você e eu não sei mais o que somos. Samuel assentiu tristemente. Eu entendo. Eu traí sua confiança, mesmo que tenha sido antes de vocês dois serem oficiais. Eu deveria ter te contado tudo assim que soube que você estava falando sério sobre ela. Sim, você deveria, Noah concordou, a raiva misturada com luto. Mas isso não teria mudado o que ela fez. Isso é dela, não seu. Ficamos em silêncio. Finalmente Samuel falou. O que acontece agora com o bebê? Noah olhou para as mãos. Acho que isso é entre você e Maya. Estou fora da jogada. Farei a coisa certa, Samuel prometeu. Sim, Noah assentiu, distante. Você sempre faz. Noah, eu disse gentilmente, retirando minha mão da dele. O que aconteceu esta noite não muda o último ano. Não apaga suas escolhas. Eu sei disso, ele insistiu, mas as pessoas cometem erros. Tivemos 7 bons anos. Isso tem que contar para alguma coisa. Olhei para ele, tentando encontrar o homem com quem me casei. Ele ainda era bonito, mas algo essencial faltava, a confiança de que ele me escolheria. Conta para alguma coisa, sim, eu concordei. Conta para muito, na verdade. Aqueles anos moldaram a ambos, mas estão no passado. Não precisa ser, ele insistiu. Poderíamos tentar de novo. Não é sobre merecer, eu o interrompi. É sobre o que é certo para nós dois daqui para frente. Hesitei, então decidi que ele merecia a verdade. Estive saindo com alguém, Noah. O rosto dele caiu. Quem? Danilo. O reconhecimento surgiu. Danilo e eu namoramos na faculdade. Nos reencontramos 6 meses depois que Noah se mudou. Seu namorado da faculdade? O tom de Noah ficou mais agudo. Aquele que você disse que era o caminho não tomado? Eu me encolhi. Sim, reconheci. Nos encontramos na conferência de Hastings, em Chicago. Estamos levando as coisas com calma, mas está bom, Noah. Estou feliz.
As revelações pareciam atingi-lo mais forte que a traição de Maia. Então é isso? Ele perguntou amargamente. Você se vinga e eu não ganho nada? A acusação doeu, mas recusei-me a ser provocada. Não se tratava de vingança. Você merece saber que tipo de pessoa ela é antes de construir uma vida com ela. Levantei-me. O que você faz com essa verdade cabe a você. Samuel permaneceu em silêncio. Agora ele também se levantou. Eu deveria ir, ele disse baixinho. Noah, quando estiver pronto para conversar, se é que algum dia estará, estarei lá. Noah não o reconheceu diretamente. Peguei minha bolsa e a pasta, deixando as provas para trás. Noah precisaria delas. Ele te faz feliz? Noah perguntou enquanto eu me virava para sair. Mais feliz do que eu? Parei. É diferente, eu disse. Eu sou diferente. O último ano me mudou. Eu te amei, sabe? Ele disse. Mesmo durante tudo. Eu sei que parece impossível, mas é verdade. Eu acredito em você, eu disse, surpresa por acreditar. Mas o amor nem sempre é suficiente, é? Às vezes, a confiança importa mais. Ao sair do Antonellis, senti paz. Não triunfo, nem vingança, nem alívio. Apenas a certeza tranquila de que eu havia fechado uma porta que precisava ser fechada. Isso foi há 8 meses. O desenrolar foi imprevisível. Maia voltou para sua cidade natal no Oregon para ficar perto da família, à medida que a data do parto se aproximava. Samuel a seguiu, determinado a estar presente para o nascimento do filho e assumir a responsabilidade como pai. Eles não estão juntos romanticamente, muito dano foi feito, mas estão tentando estabelecer um relacionamento saudável de coparentalidade. O bebê nasceu 2 meses depois daquela noite no Antonellis. Léo, 3,7 quilos, com os olhos e o queixo de Samuel, inconfundivelmente o filho de seu pai. Noah se mudou para o escritório da empresa em Seattle, um novo começo longe dos sussurros e olhares de pena. Trocamos mensagens ocasionais em aniversários e feriados importantes, mas nada substancial. Ouvi de amigos em comum que ele está em terapia, tentando entender as escolhas que o levaram onde está. Espero que ele encontre as respostas que procura. Quanto a mim, Danilo e eu ainda estamos juntos. Compramos uma casa no subúrbio há 3 meses. Nada chique, mas tem um jardim e espaço para a filha dele nos fins de semana. Estamos conversando sobre nos casarmos na próxima primavera, uma pequena cerimônia, apenas família e amigos próximos. Às vezes, penso em como as coisas poderiam ter sido diferentes se Samuel nunca tivesse encontrado a coragem de dizer a verdade, ou se eu tivesse escolhido manter o engano de Maia em segredo. A ignorância teria sido mais gentil? A verdade privada teria sido suficiente? Mas então, me lembro da expressão no rosto de Noah, quando ele percebeu que havia sido manipulado, não apenas por Maia, mas por sua própria vontade de acreditar no que era conveniente em vez do que era verdadeiro. Aquele momento de clareza, por mais doloroso que fosse, foi necessário para ele, para mim, para todos nós presos na teia de engano de Maia. A lição mais difícil que aprendi com tudo isso é que, às vezes, as pessoas que mais amamos são capazes de nos causar a maior dor. Mas a segunda lição mais difícil é igualmente importante. Sobreviver a essa dor não te torna amargo, te torna mais sábio. Não me arrependo de ter entrado no Antonellis naquela noite. Não me arrependo de expor a verdade, mesmo publicamente. Algumas revelações precisam de testemunhas para evitar que sejam reescritas mais tarde. O que lamento ocasionalmente são os 7 anos que passei com alguém que pôde ir embora tão facilmente. Mas então, lembro a mim mesma que aqueles anos não foram desperdiçados. Eles estavam me preparando para onde estou agora, para quem sou agora. E, honestamente, eu gosto muito mais desta versão de mim. Ela é mais forte, mais clara sobre o que quer, menos disposta a comprometer as coisas que importam. Às vezes, o maior presente que seu traidor pode te dar é a oportunidade de se reconstruir do zero, de criar uma vida que se encaixa em quem você se tornou, em vez de quem você era. Então, não.
Esta não é uma história sobre vingança, embora possa parecer uma na superfície. É uma história sobre verdade, sobre consequências, sobre a paz que vem de finalmente fechar uma porta que precisava ser fechada, mesmo que outra pessoa a tenha aberto primeiro. E o mais importante é sobre aprender a confiar em si mesmo novamente quando sua confiança nos outros foi destruída, porque no final das contas, essa é a base sobre a qual todo o resto é construído. O que você achou desta jornada de Clara? Conhece alguém que passou por uma situação parecida? Compartilhe este relato com outras mulheres que precisam saber que são mais fortes do que imaginam. Às vezes, precisamos de inspiração para descobrir nossa própria força interior. Se você já viveu algo parecido, deixe um like e se inscreva no canal para mais histórias de superação.